15, 16, 17, 18, 19, no meu canal e nos outros canais, se não se falava de futebol. Em algum momento a gente ficava falando do Felipão tanto assim? Dessa forma como tá? Ou ele falando sobre ele e não sobre o jogo? O Luxemburgo sai do Palmeiras na exigência de que ele falasse de futebol, que ele não ficasse preso no Luxemburgo do passado. Mesmo assim, ele falava de futebol. Mano, são 700, 800 dias falando e permitindo que um treinador de futebol extremamente bem remunerado, fale dele e não do jogo. Como que você se sente há quase 3 anos vendo isso? Vendo uma narrativa sendo colocada em coletivas de imprensa e não se fala quase do jogo. Em alguns momentos se fala. Em alguns momentos se fala. Na boa parte do tempo, não. Na boa parte do tempo, você não tem mais uma coletiva de imprensa para explicar para o torcedor as variáveis do jogo. Somente de uma pessoa. Ou de duas ali. Eu fui ver a live do Felipe Luiz. Não tá nada parecido com isso. Nada. Ali eu vejo a live de um homem, pô. De um homem. Ali é um homem. Ali é um homem falando de futebol. Por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Pro seu torcedor. Ali eu visualizo um homem. Papo reto, sabe? Homem. Aqui eu não consigo ver isso. Palmeiras, óbvio que não. A Leila Pereira deve olhar pro Ademir da Guia e falar: ah, quem é esse tiozinho aí? O marido dela conhece. O marido dela, se reza a lenda for verídico, né? Ele é um palmeirense raiz, ele conhece o Ademir da Guia, deve ter comemorado muito o gol do Ademir, deve ter vibrado muito com o Ademir da Guia. Ademir da Guia, rapaziada, rapidinho. O Ademir da Guia é uma santidade do futebol. Eu não tô exagerando. O Ademir da Guia é um Zidane que pisou dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é um bosteiro! Ademir da Guia é como se fosse pro futebol. Eu mostrei pra você, viu que eu te mandei hoje do Rogério Ceni? Sabe quando que você vai... Eu tô falando na cara dela aqui, ó. Sabe quando que você vai ver um goleiro desse nível no São Paulo? Nunca mais! Nunca mais o São Paulino vai ver um goleiro. É porque eu não tô com vídeo pra mostrar pra vocês aqui. E nunca mais a gente vai ver um Ademir da Guia. Nunca mais a gente vai ver um Marcos. É isso. Pra boa parte do torcedor. Por isso que eles ficam com esse discurso de merda. De merda. Discurso de merda. Quando você vê Quando você vê esse moleque talentoso, ele vai pra Europa e ele volta pra cá quando ele tiver 2 LCA no joelho. Ainda volta caro. Com 2 LCA no joelho. Ou seja, não veremos, tá? Não veremos uma carreira de um Ademir da Guia dentro de um clube, de um Rogério Ceni, de um Marcos. Isso acabou. É só dinheiro e esses bosteiros aí fingindo ser Pablo Marçal e que não são. Não, não consegue nem ser o Pablo Marçal. Que esse arrombado é bom. Todo dia ele acordava 10 para 5 da manhã, durante 2 anos fazendo live e mostrando consistência para as pessoas. Abel Ferreira nem Pablo Marçal ele não sabe ser, porque muitas vezes quando a gente é eliminado assim, ele nem vai trabalhar. E o Pablo Marçal todo dia ele tava vivo 5 da manhã, até de domingo. Isso é coincidência ou isso é perfil de jogador que a diretoria busca? Porque, tipo assim, quando o Abel chegou, o Felipe Melo já estava. E desde que o Felipe Melo foi embora, o Abel nunca fez questão nenhuma. Na verdade, ele não quer outro Quem Felipe quer? Melo no time dele. E aí falo pra você, por que os moleques da base, quando jogam os derbys lá na base, dão a vida, tem ódio dos caras. E quando sobe é só risadinha. Quando esse cara deu aquela primeira resposta pro cara do nosso palestra, eu falei, mano, esse cara não é de verdade, mano. Esse cara não é o que eu acredito pra minha vida, mano. Infelizmente, ele vai continuar. Não é só no Palmeiras, cara. O jeitinho dele vai enganar muito torcedor por aí. Ele vai, sei lá, treinar o Brighton, ele vai treinar o Valência, um time da Arábia, e ele vai continuar enganando muita gente. Sabe onde ele não consegue enganar? Esse tipo de. Na Arábia, pô. Sabe por quê? Na Arábia e nos Estados Unidos são culturas diferentes, mas não abre precedente para o cara ver no Abel um pai.
que infelizmente ele usou algumas técnicas de comunicação que alguns vê ele como esposo, como pai, como irmão, entendeu? Esse é o problema. O mundo árabe não vai abrir isso pra ele. Vai abrir só o dinheiro. Por quê? Porque nem o Cristiano Ronaldo foi imune a críticas no Al Nassr. Imagina Abel Ferreira. Se tu imagina o Abel Ferreira conseguir... Quando é que o Abel Ferreira vai chegar pra um americano e ditar as regras dentro da casa de um americano? Quando? Só nessa bosta chamada Bostil aqui isso acontece. É no Bostil. No Bostil, um técnico vira pai, vira esposo, vira Deus. É só no Bostil. Então eu tô falando de 2 países que eu tenho certeza que isso não acontece. Quem tem um mínimo de cultura sabe do que eu tô falando. Não dá. Não tem espaço pra isso, entendeu? Na Arábia é grana e nos Estados Unidos você não dita a regra de uma família americana. Agora aqui no Brasil, o que eles chamam de família Palmeiras, o cara tá ditando a regra do que é. O cara ditou a regra do que é as individualidades do torcedor palmeirense, pô. Aqui dá. No Bostil dá. No Bostil o Pablo Marçal ficou milionário com técnicas bem questionáveis. Bem questionáveis. No Bostil é tudo possível. Eu tô soltando esse vídeo hoje. Eu convidei 2 pessoas pra live, uma delas é a Cássia que vem hoje. Meu propósito é extrair através da Cássia uma situação que tá na cara de todo mundo. A gente não fala mais de futebol, gente. Isso é ridículo, cara. Oh, eu lembro... Nem lembro quem era o treinador. Não, lembro sim. Era o Eduardo Batista, eu acho. Eu fui buscar uma mesa de botão dentro do meu carro, todo empolgado pra fazer lives pós-jogo falando de tática. O pós-jogo só fala desse cara, mano. Dá vontade de vomitar, mano. Aí você lembra aquele tipo... Sabe a pergunta que eu ia fazer pra vocês? Eu não sei se eu vou conseguir colocar no contexto dessa edição. Vamos ver aí. Quem é super palmeirense aí? Quem é o super palmeirense aí? Quantos anos cada um tem? Eu só faço a pergunta se vocês jogarem limpo comigo. Se não jogar limpo, eu não faço a pergunta. Se eu perceber que vocês estão com 2 conversinhas aí falando que eu não faço a pergunta. Qual a idade de vocês? Vocês são palmeirenses fanáticos? Sim ou não? Coloca a idade e fala assim, sim ou não. Aí eu faço a pergunta. Vamos lá. Qual que é a origem da frase ninguém é maior que o Palmeiras com o contexto do Ademir da Guia? Alguém sabe me explicar? Mas tem que ser rápido, vai? Senão eu vou ver que vocês vão pesquisar. Eu tenho quase certeza que ninguém vai saber aqui. Qual que é o contexto que se usa ninguém é maior que o Palmeiras através de Ademir da Guia? Ó, o amigo aí foi humilde e falou, não sei. Eu também não sabia exatamente isso. Aparentemente ninguém sabe. Ó. Eu vou esperar um pouquinho. Não? Ninguém? O Ademir é divino. E essa frase foi criada para simbolizar que nem ele é maior que o clube. O Ademir da Guia é considerado o divino. Certo? Mas nem ele é maior que a instituição. Essa frase ela foi criada dentro do nosso contexto para simbolizar que ninguém é maior que a instituição. A partir do momento que a gente está há 700 dias fazendo pós-jogo, na qual 80% do tempo é falado do Abel, a gente jogou a nossa história na lata do lixo.